Fala galera, aqui é Gustavo na área, então vamos para uma aula aqui de Power BI. Então a ideia aqui é integrar Power BI, explicar como que a gente pode integrar ele tanto com Excel quanto com a web, né? Então sites. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar aqui com Excel, então estou com o Excel aberto, eu preciso de dados aqui para trazer para dentro do nosso Power BI. Então, eu vou buscar uns dados aqui, então vamos trabalhar com um cenário aqui, um tema, né, de cotação de dólar contra real. Então, basicamente, para ter dados lá, eu vou trazer aqui. Então, nós podemos, inclusive, supor que você tenha que trazer, né, esses dados diariamente aqui para dentro do Excel. Então, né, todo dia de manhã você traz os dados aqui. E aqui eu já vou aproveitar para estar formatando aqui como data, né? Então tem esses pontos, na verdade, precisa de barra. Então é uma dica de Excel. Então Ctrl U para substituir. Então vou localizar todos os pontos e substituir por barra. Substituir todos. Aqui, substituições. Substituir bonitinho. Aqui ele já identificou como data. Ok, então eu vou salvar aqui essa planilha no Excel e agora aqui no nosso ambiente do Power BI nós vamos importar os dados. Aqui nós temos diversas opções de fonte de dados, aqui tem mais, então tem mais de 100 opções. Pode importar dados de tudo quanto é lugar, só tem que entender como. Que eu vou mostrar para vocês no Excel, então vou selecionar o arquivo que eu acabei de criar ali com a base de cotações. Aqui ele traz, a gente tem que selecionar e temos duas opções, ou carregar esse dado diretamente para dentro do Power BI, para trabalhar com eles já e gerar os relatórios, os gráficos. E aqui nós podemos também passar para o ambiente de edição dos dados. Então, esse transformar dados, que eu recomendo que vocês sempre passem por aqui, porque é legal que vocês identifiquem ali se as colunas estão com o tipo correto, por exemplo, como data, como os valores, para que vocês não tenham nenhum problema posteriormente, né? Inclusive, vocês podem remover as colunas, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos remover as colunas desnecessárias. Então, voltando aqui para o site do Investing, a gente quer utilizar a coluna de data e a coluna de última cotação, que significa a última cotação do dólar, né, contra o real. Então, todas essas outras colunas eu não quero, eu quero excluir elas, então eu vou selecionar ela, pressionar o Ctrl e selecionar todas. Temos esse botão aqui, remover colunas, ok, colunas removidas. Já identificou como data, bonitinho. Aqui como número decimal, ok, já conseguimos importar esses dados. Antes disso eu vou renomear aqui, né? Deixar aqui, na verdade, base cotações. E a gente pode importar dados. Então, página inicial, fechar e aplicar. Aqui ele está carregando dados para dentro do nosso Power BI. Ok, já importou os dados aqui. Então, vamos utilizar aqui um gráfico de linhas. Eu vou só ajustar já o tamanho dele aqui para ficar melhor a visualização. E aqui nós podemos utilizar aquelas colunas que nós criamos lá. Então, a gente usar a base correta que a gente estava criando. A gente consegue ver a hierarquia de datas aqui. Então, aqui a gente não quer a contagem, e sim o valor máximo. E aqui, tá vendo que ele não está trazendo todos os dias. Ele está trazendo, acho que de 3 em 3 dias aqui. Você não consegue ter o valor exato, ele traz trimestre também. Então, eu não quero ver ano, eu não quero ver trimestre. É o último mês ali. Então, aqui eu quero que ele me diga o mês e os dias. Então, aqui ele está trazendo diariamente a cotação através dessa base de Excel. Então, toda vez que a gente alimentar essa base de Excel e salvar, a gente pode vir aqui no nosso Power BI e atualizar, que ele vai atualizar automaticamente. E agora nós vamos fazer esse procedimento aqui. Eu vou criar uma nova guia. Então, no Power BI, vamos fazer importando os dados diretamente da web. Então, vamos importar dados, web. Eu preciso, né, do link do site, que eu quero importar esses dados. Então, vou colar o URL aqui.
Aproveita e deixa o like para me ajudar aí nessa missão de estar ensinando o Power BI, porque eu acredito que é uma ferramenta que realmente entre essas e outras ferramentas da Microsoft ali, que podem ajudar as pessoas a se destacarem na empresa. Com certeza são ferramentas muito potentes aí que basta ali o conhecimento ali, o empurrãozinho simples para que a pessoa possa conseguir se divulgar ali dentro da empresa. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal, me acompanhar desde o início, vai ser muito enriquecedor aí para a tua jornada. Então, aqui, o que que ele trouxe? Lembrando, a gente trouxe do site o link do site. Então, ele vai trazer várias tabelas que ele identificou dentro daquele site. Tabela 1, tabela 2, ó, que é a que a gente precisa, mas vamos adiante para ver. Tabela 3, ele trouxe alguma outra coisa, tabela 4. Então, se a gente for observar dentro do site, ele tem outras informações. E o Power BI ele começa a ler tudo quanto é tipo de informação. Então, esse gráfico, essas informações aqui, ele começa a trazer para nós de alguma maneira. Caso tenha alguma informação aí que você queira utilizar e não esteja constando, quero mostrar para vocês esse adicionar a tabela usando exemplos. Então, semelhante à coluna de exemplos, a gente pode utilizar aqui também, ó, ver o site e dar o exemplo para ele. Eu quero sempre que você me traga essas informações aqui. Então você iniciaria aqui, por exemplo, fechamento anterior. Ele já vai te mostrar aqui, ele te dá a opção. Daí tu vem aqui no de baixo. Compra barra venda. Aqui ele até identificou o último aqui, que é a variação diária. Clique em OK e você consegue criar uma nova tabela a partir dos dados que você selecionar, os dados que você quiser naquela página. Então aqui, como ele já identificou de maneira mais fácil, vamos marcar a tabela 2, não vamos carregar diretamente, vamos para transformar dados. Vejam só, já trouxe muito semelhante quando a gente trouxe do Excel. Tá? Então nós não queremos essas colunas aqui, pressiona o Ctrl, seleciona as colunas e dá um remover colunas. Tabela 2 aqui eu vou chamar de base cotações web. E aqui podemos identificar que ele não trouxe como data, mas o número ele trouxe como decimal que a gente está utilizando. Então, o número trouxe correto aqui o valor da última cotação. Então, a gente vai querer alterar para data e vejam que ele vai dar um erro. Ok. Aqui no nosso painel de etapas, a gente consegue remover a última etapa. Voltei para a etapa. O que eu tenho que fazer aqui para que ele entenda? Aqui eu vou utilizar uma coluna de exemplos. Então, o que é a coluna de exemplos? Ele vai se basear nos exemplos que eu der nas primeiras 2, 3, 4 linhas para o restante da planilha. Então, aqui eu vou explicar para ele que eu quero é data. Então, aqui o primeiro é 18/10/2022, o segundo 17/10/2022 e por aí vai. Vejam, ele já entendeu. Então aqui é legal que você faça uma validação. Aqui eu já peguei um erro aqui, tem duas barras. Isso eu já poderia, aliás, daria um problema ali adiante. E aqui ele já não entendeu porque, vejam, ele vai do dia 10/10, né, para o dia 7/10, ou do dia 7/10 para o dia 10/10. Ele não entendeu porque muda a quantidade aqui de números. Então aqui eu vou explicar para ele. Na verdade aqui é 7/10/2022. E aqui eu vou dar um Enter para que ele atualize os de baixo também de forma correta. Aqui 61/10 não existe. Então, nitidamente ele trouxe errado. Agora, ok. Aqui ele trouxe de forma correta todos os valores, desde 19 de setembro até hoje, 18 de outubro, quando esse vídeo está sendo gravado. Então, vou dar um ok. E ele criou uma nova coluna para nós. Não preciso mais dessa coluna aqui, então vou dar um delete. Essa coluna eu preciso identificar ela como data. Ok, agora os dados estão prontos, já atualizei o nome. Vou na página inicial em fechar e aplicar para trazer esses dados para dentro do meu relatório no Power BI, pessoal. Dúvidas deixem no comentário aí que eu vou estar respondendo um a um. Podem ter certeza que vai vir muito conteúdo, tanto através daqui quanto através do meu Instagram lá. Sigam lá, Power Treinamentos. Já trouxe aqui para nós. Então aqui temos a base de cotações da web. Assim como no gráfico anterior,
eu vou adicionar um gráfico de linhas. Aqui vou utilizar a base de cotações da web e vou trazer para o eixo Y a última cotação e para o eixo X a data. Vou colocar aqui para ele trazer o valor máximo, ok? E aqui eu vou querer remover também ano e trimestre, para que eu tenha a mesma configuração desse gráfico aqui. Tá, Gustavo, se os gráficos são exatamente iguais, qual que é a diferença de eu trazer da web ou do Excel? Aí que está o pulo do gato, porque quando você traz direto da web, esses dados aqui, eles são atualizados diariamente. Então amanhã vai criar uma nova linha aqui e você vai ter esses dados atualizados diariamente. Então você não precisa estar manualmente alimentando uma base de Excel para alimentar o Power BI. Você consegue fazer essa integração direta com qualquer página de web. E aqui, claro, nós poderíamos fazer alguns ajustes. Esse título aqui já fica visualmente ali bem feio, então já poderia vir aqui e colocar base de cotações dólar. $30 dias. Perfeito. Aqui, poderia vir aqui, ops, queria colocar em negrito, tudo bem. Aqui, ó, já dá outra cara pro nosso visual. A gente consegue colocar uma tela de fundo, aliás, aqui a gente consegue colocar uma telinha de fundo no gráfico inteiro, ele já fica bem mais visual para que você apresente na sua empresa. Obrigado por acompanhar aí, pessoal.